Não vamos provavelmente falar de todos esses versículos, porque o nosso objetivo é falar sobre, provavelmente, quatro verdades que mostram a plenitude da graça de Deus em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, essas 4 verdades mostram a plenitude da obra de Cristo, da obra de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos, baseado nesse texto, que a salvação não se limita simplesmente ao perdão, mas é bom sabermos que ela não está limitada apenas ao perdão dos pecados, ela transforma completamente a condição e a vida do pecador. Amém? Vocês entenderam o que eu disse? Eu estou dizendo, baseado nesse texto sagrado, que a salvação não se limita ao perdão dos pecados. Ela vai além. Ela transforma completamente a condição e a vida do pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, nós observamos que quando Paulo escreve esse texto, ele está falando da universalidade da graça. Diz que ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então está claro que a graça é universal. A salvação é para todos os homens, não importa raça, cor, língua ou nação. Ela está franca para todos os pecadores que, arrependidos, aceitarem a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, será acolhido por esta graça e salvo por ela, através da pessoa bendita de Jesus, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, como disse, não se resume somente no perdão dos pecados, ela vai mais além. E a primeira verdade que nós olhamos nesse texto, da qual iremos falar, é realmente a respeito do perdão. A graça perdoa. Irmãos, pense nisto, lembre-se que nós somos salvos nós somos perdoados por esta graça de Deus. Então, o perdão é o primeiro efeito da graça sobre o pecador. Glória a Deus. O primeiro efeito da graça sobre o pecador é o perdão. Sem ele, nós não teríamos comunhão com Deus, como também os demais não terão comunhão com Deus sem o perdão, pois o perdão é exatamente a porta aberta para o homem se aproximar de Deus e se reconciliar com Ele, e através desta reconciliação o homem ter paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe que eu estou dizendo que é o primeiro efeito da graça sobre o pecador, é exatamente o perdão. Fazendo uma observação sobre o pecador arrependido, porque a salvação é para aqueles que se arrependem. E um dos sinais que a pessoa é perdoado é o seu arrependimento. Então, quando o pecador se arrepende e se volta para Deus, Jesus Cristo lhe perdoa. Deus perdoa na pessoa de Jesus. Em Cristo, meus irmãos, Deus apaga
sobre o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, em Cristo Deus apaga a culpa do pecado. A culpa do pecado, meus irmãos, é que condena a pessoa. Quando a pessoa está separada de Deus, os seus pecados lhe acusam, ele sente a culpa e ele fica sem condição de manter comunhão com Deus. E essa culpa é exatamente o peso que acarreta na vida do pecador que ainda não passou por esse processo de arrependimento e de perdão. Mas quando nós alcançamos em Cristo Jesus o perdão da culpa dos nossos pecados, Ele remove, meus irmãos, essa culpa e também tira de nós a condenação que pesava sobre nós. Agora, em Cristo, nós somos livres. Não temos mais sobre nós esse peso da culpa do pecado. Aí, cumpre-se em nós o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, que ele diz: portanto, nenhuma condenação há, versículo 1, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria que o irmão lesse o versículo 7 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Leia para nós fazermos aqui uma observação e ver como ele está confirmando o que nós temos falado até aqui. Se alguém encontrou, leia rapidinho para nós ouvirmos. Capítulo 1, versículo 7 de Efésios. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Para uma melhor compreensão, já que estamos aqui para aprender da Bíblia, lê esse texto, irmão Josué, começando nos versículos antes desse aí, não sei se o 6 ou 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Mais um versículo na frente. Que ele tornou abundante para conosco, olha, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Glória a Jesus. Mas só. Os irmãos observaram que Paulo vem mostrando que Cristo nos abençoou, no versículo 3, se não pode a memória, nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. E através desta bênção que Ele nos abençoou, Ele nos colocou à nossa disposição todas as bênçãos de Deus para aqueles que estão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele diz que foi através da graça, foi através dessa manifestação da graça de Deus que foi manifestada, e com isto Ele nos deu o perdão e nos fez agradável a Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. É o versículo 4 que o irmão leu. E nos predestinou, é o versículo 5 que leu, nos predestinou para filhos de adoção por
Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Louvado seja Deus, louvor e glória da sua graça. Olha só, meu irmão, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Foi através da graça que nós nos tornamos agradáveis a Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E aí ele completa dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Louvado seja Deus. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmão, tudo é pela graça. Tudo. Não tem nada através de nossa bondade. Não tem nada conquistado por nós mesmos. Tudo foi e será através da graça de Deus manifestada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça que se revelou era o próprio Jesus Cristo encarnado, manifestando a glória de Deus no meio dos homens, trazendo o favor de Deus. Então, eu disse para os irmãos que a primeira ação da graça é exatamente o perdão do pecador arrependido, e também livre ele fica da culpa do pecado, e agora ele está em paz com Deus para servi-lo, para adorá-lo, para segui-lo, porque foi exatamente na pessoa de Jesus, através do seu sangue, que nos remiu e nos tornou servos, filhos de Deus, para segui-lo e servi-lo de todo o coração. Lembrando os irmãos, o perdão, irmãos, significa que Deus não leva mais em conta os pecados daqueles que crêem em Cristo. Glória a Deus. Ele tira a culpa, para que agora, através desse perdão poderoso da pessoa, do nosso pecado, da pessoa de Jesus, a gente possa estar realmente livre e tenha realmente uma vida de paz com Deus. Então, o perdão significa o quê? Significa que Deus não leva mais em conta os pecados daqueles que creem na pessoa bendita de Jesus. Se você crê, Glória a Deus. se nós cremos em Jesus Cristo, então Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele tirou de nós essa culpa, e agora nós estamos livres para servir ao Senhor. Louvado seja Deus. A dívida foi paga na cruz. Olha, meus irmãos, a dívida do pecador arrependido foi paga na cruz do Calvário. Era o preço realmente que a justiça de Deus exigia, é que fosse realmente oferecido um sacrifício digno de aplacar a ira de Deus e satisfazer a justiça de Deus. E Jesus Cristo, o único que veio este mundo sem pecado, santo, inocente, ele foi à cruz, ele ofereceu a sua própria vida para perdão dos nossos pecados, e o seu sacrifício satisfez a justiça divina. E agora, através dessa satisfação da justiça, cessou a ira de Deus sobre aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a dívida foi paga, e agora, o pecador recebe paz com Deus. Glória a Deus. É a primeira verdade sobre o efeito da graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome dele para sempre. A segunda verdade, meus irmãos, sobre o efeito da graça, é que a graça justifica. Amém?
A graça justifica. A justificação, meus irmãos, vai além do perdão. Vai além do perdão. E o que é isso, pastor? Perdoar, meus amados, significa cancelar a culpa. Isso é perdoar. Os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, que nos culpavam diante de Deus, foram apagados. Então a culpa foi cancelada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, perdoar significa o quê? Cancelar a culpa. Jesus nos perdoou, cancelou a nossa culpa, de sorte que nós ficamos sem culpa. E o que é justificar, pastor? Justificar, meus irmãos, significa declarar o pecador justo diante de Deus. Aleluia. Você entendeu? Perdoar significa o quê? Cancelar. Diga comigo. Perdoar significa cancelar a culpa. A culpa está cancelada. E o que é justificar? Justificar significa declarar o pecador, entendeu? Justo diante de Deus. Não pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Aleluia, Senhor. Porque quando Deus olha para nós, Ele não nos olha direto, Ele olha na pessoa de Jesus. É por intermédio de Jesus que Ele nos vê. Ele não olha para os nossos méritos, Ele olha para os méritos de Cristo Jesus, que foi quem pagou o preço do nosso pecado. Alguém sabe, se lembra do versículo 1 do capítulo 5 de Romanos? Claro que muitos sabem. Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos citar todo mundo mais uma vez. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e 1. Aqui está a justificação. Declarar o pecador justo diante de Deus. Quer dizer, o perdão afastou a culpa, anulou a culpa. Agora, a culpa que nos condenava foi afastada, foi anulada. A justificação nos declarou justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na justificação, Deus imputa ao crente a justiça de Cristo. Você entendeu? Na justificação, Deus não olha para a nossa justiça, Ele imputa ao crente a justiça de Cristo. Você entendeu? A justiça de Cristo. Então, o pecador não é aceito pelos seus méritos, mas pelos méritos do Salvador. Quem tem mérito diante de Deus é Cristo. Então, pelos seus méritos, nós que aceitamos a Ele como Salvador, nós somos aceitos por Deus, na sua pessoa. Então o pecador não é aceito pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os méritos do Salvador, aquele que nos tirou a culpa e nos justificou, é os méritos dele. É por esses méritos que nós somos aceitos. Assim, meus irmãos, ele passa da condição de condenado para filho de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja só que coisa interessante. O perdão faz o quê? O perdão afasta a culpa. A justificação declara o pecador justo, o crente justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, assim, com essas duas operações divinas, agora a pessoa passa de condenado. Ele passa da condição de condenação ou de um condenado para um filho de Deus. Glória a Deus.
Você já parou para pensar nessa mudança? Nessa mudança? Passar da condição de condenação para a posição de filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é muito importante para a nossa vida. De sorte, meus queridos, que ninguém pode alcançar isso por si mesmo. São efeitos da graça de Deus. São o trabalhar de Deus na nossa vida através da graça que Ele manifestou na pessoa de Jesus. O Senhor que veio este mundo tão meigo, tão santo, e entregou-se a si mesmo, deu a sua vida no Calvário, por amor a nós, por amor àqueles que eram condenados à perdição eterna. Ele se compadeceu, assumiu o lugar dos pecadores e ofereceu a Deus um sacrifício tão puro que Deus aceitou, que Deus recebeu. E agora, pela sua vida santa, pelo seu sacrifício santo, pela sua morte no Calvário, Ele concede ao pecador arrependido a anulação, o perdão dos seus pecados, anulando sua culpa e declarando agora ele justificado, como justo diante de Deus. Deixou de ser condenado para ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma mudança muito grande, porque, meus irmãos, nós éramos condenados, culpados e levados realmente pelo nosso pecado à condenação. Olha o que Deus fez. A Bíblia diz que Ele, através de Cristo Jesus, nos deu o perdão dos nossos pecados. Você sabe o que é isso? É nascer de novo. Então, quem nasce de novo é nascido de Deus, como diz a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda por que a pessoa deixa a condição de condenado para se tornar filho de Deus, porque Jesus Cristo disse: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nascemos de Deus. Agora nós não somos mais condenados, nós somos filhos de Deus. Tudo isso pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia. São três coisas que nós podemos olhar direitinho: perdão dos pecados, que foi a remoção da culpa, declaração de justo diante de Deus, entendeu? Mudança de posição de condenado para filho de Deus. Esse é o segundo efeito, segunda verdade sobre o efeito da graça sobre as nossas vidas. O terceiro, meus irmãos, é a graça, irmão, ela também transforma. Você já pensou se a gente fosse perdoado, irmão, justificado e não fosse transformado, não haveria nenhuma mudança? Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Perdoado, justificado, mas sem transformação. Qual é a diferença? É por isso que a salvação ela é progressiva, entendeu? Observa uma coisa, eu quero lembrar isso para você. A graça, meus irmãos, não apenas muda a posição do crente diante de Deus, mas também muda seu caráter. Está entendendo? O Espírito Santo inicia uma obra contínua de transformação, produzindo uma nova maneira de pensar, sentir e viver. Glória a Deus. Quer dizer, perdoado, justificado, transformado agora em filho de Deus. Nós temos o trabalhar do Espírito para a nossa transformação. Entendeu? O Espírito
Espírito Santo inicia uma obra contínua de transformação. É por isso que antes você xingava, não xinga mais. Antes você tinha uma vida imoral, não tem mais. Antes você tinha uma vida que não tinha regra. Hoje você sabe e obedece, porque o Espírito Santo iniciou uma obra de transformação, produzindo uma nova maneira de pensar. Glória a Deus. Hoje nós entendemos que o Espírito Santo trabalhou e trabalha em nossa mente. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um trabalhar do Espírito, um trabalhar de contínuo em transformar o crente, produzindo nesse crente uma nova maneira de pensar. Hoje nós pensamos como crente, como salvo, como servo, como filho de Deus, como pessoa do reino de Deus. Não pensamos mais como os imundos, como os profanos, como aqueles que não têm conhecimento de Deus, porque a nossa mente foi transformada, foi renovada, e agora nós pensamos, meus irmãos, de forma diferente, porque o nosso Senhor, Ele nos trouxe realmente esta graça em nossa vida, e nós agora temos uma nova maneira de pensar. Temos também um novo sentimento. Nós não temos mais aquele sentimento de paixão pelo pecado. O nosso sentimento hoje é um sentimento de santidade. Entendeu? De vida renovada, de vida progressiva na graça de Deus. De sorte que Paulo diz: as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Por quê? Por causa da transformação da graça de Deus em nossas vidas. Então, eu disse que em terceiro lugar, a graça ela transforma. Observa uma coisa: primeiro, a graça faz o quê? A graça faz o quê? Perdoa. Segundo, ela faz o quê? Justifica. Terceiro, ela faz o quê? Transforma. Primeiro faz o quê? Perdoa. Segundo faz o quê? Terceiro faz o quê? Transforma. No perdão, os pecados são removidos, a culpa é removida. É perdoado e tirada a culpa. Entendeu? Não é como aquele perdão que a pessoa às vezes faz uma coisa errada com outra pessoa, e há aquele momento que as pessoas se perdoam, mas fica sempre na lembrança. O perdão de Deus é diferente. A Bíblia diz que Ele perdoa e esquece. Sabe por quê? Porque a culpa foi removida. Não há mais dívida entre o pecador salvo e Deus. A culpa que condenava o pecador foi removida. De sorte que quando Deus olha para um crente perdoado, Ele não vê em nós pecado, Ele vê a santidade de Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e os atos às vezes que eu faço, preciso pedir perdão. Isto é algo que nós precisamos entender, que faz parte da transformação que nós estamos falando, que a graça ela transforma. O Espírito Santo trabalha, ele inicia uma obra contínua de transformação. E a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados em quê? De glória em glória. Aleluia. Amém, queridos? Um dia nós apareceremos perante Ele. Glória a Deus. Diz que nós vamos crescendo até atingir a estatura de um varão perfeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Também a graça nessa transformação que gera, que produz uma nova maneira de pensar,
de sentir, também produz uma nova maneira de viver. Glória a Deus. Viver. Aleluia. Irmão, como é bom nós sabermos disso. De sorte que hoje nós vivemos como servo de Deus, como filho de Deus, como crente na pessoa de Jesus. É preciso que o mundo veja você, veja a mim, veja a nós, como servo de Deus. Aleluia. Através do nosso viver. Glória a Deus. Não vivemos mais segundo os prazeres carnais, mas segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim. Prova aqui que a graça ela nos ensina até mesmo a ser paciente na tribulação e na luta. Ela é que nos mantém fortes. Isto, que faz parte da nova maneira de viver. Quando você não era crente, na hora das lutas, a gente se atribulava tanto, perdia a paciência, xingava e ficava louco, meus irmãos. Aí o texto, depois de transformado, que a graça opera, diz que nós aprendemos o quê? Ser, vamos lá. E não somente mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí o crente aprende que na hora da tribulação, o crente aprende a ser paciente. Entendeu? Aprende a ser paciente. Quer dizer, a graça perdoou ele, removeu a culpa dele, transformou ele, tirou ele da posição de condenação, colocou como filho de Deus. E agora o Espírito Santo se encarrega de fazer um trabalho de transformação contínua. Irmã, a transformação é contínua, de manhã, de tarde. O Espírito Santo está trabalhando em você e em mim continuamente. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É por isso que ele veio para morar na casa. Aleluia. O Espírito Santo veio para morar em nós. O Espírito Santo veio para habitar em nós. O dono da casa, quem tem a responsabilidade de trabalhar dela, de zelar por ela, de cuidar dela. Então o trabalho do Espírito Santo é contínuo, uma transformação contínua na maneira de viver, na maneira de sentir, na maneira de estar realmente pensando nas coisas do céu. Glória a Deus. Então, de sorte que nós temos agora uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de viver. Glória a Deus. Paulo chegou nessa transformação, Paulo evoluiu, que chegou um momento que ele disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. De sorte que a vida que agora viva na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 17 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, quem pode ler para nós? Versículo 17 do capítulo 5. E assim, Já citei mais de uma vez, parece. se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero que todo crente cite esse versículo agora. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos lá, irmão, com mais força. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. É um novo jovem, é uma nova senhora, é um novo homem na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. As coisas velhas, irmão, passaram. Aquela vida velha que a gente vivia, uma vida cheia de maldade, cheia de engano, de desejos malignos, de cobiça, de inveja.
Hein? E é preciso que o crente tenha essa convicção, né? Porque o adversário quer que a pessoa se conforme que ele é ainda aquela velha pessoa, né? O adversário, ele quer conformar a pessoa que ele ainda é aquela velha pessoa. Não, meu irmão, minha irmã, você é uma nova pessoa. Entendeu? Perdoada, transformada. Glória a Deus. Agora o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está na nossa vida, cuidando, trabalhando, adornando. E a Bíblia diz porque Ele tem a responsabilidade de entregar a Cristo a nossa vida, a igreja, como uma noiva pura, imaculada. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só o Espírito Santo, que é santo, pode te transformar em santo. Aleluia. Só o Espírito Santo, que é santo, que pode transformar a nossa vida em santos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ninguém mais, meus irmãos, só o Espírito Santo que nos torna santo. Aleluia. Irmãos queridos, essa transformação é conhecida como santificação progressiva. Hoje santo, amanhã mais santo, a depois mais santo, até Jesus aparecer. Aí a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o crente abandona as práticas do velho homem e passa a refletir o caráter de Cristo em sua vida diária. Às vezes, irmão, você adentra o dia e quando chega certas horas o Espírito Santo diz: ei, para um pouco, está em direção errada. Você já pensou, irmão? Você está indo em direção errada. Deixa que o Espírito Santo tenha a direção, meu irmão. Vamos deixar que o Espírito Santo ele tenha a direção da nossa vida, porque ele vem para nos guiar. Aleluia! Aleluia, Senhor. Jesus disse: ele vos guiará. Aí tem vezes, irmão, que a gente desperta e fica: meu Deus, o que foi que eu fiz? Para onde é que eu estou indo mesmo? O Espírito Santo não é para ir, não. Aleluia. Aí ele aponta a doutrina, ele lembra você, como diz Jesus, ele vos lembrará tudo que eu vos tenho falado. O Espírito Santo lembra. E a gente agradece e pede perdão. Senhor, não deixe eu passar na frente do Espírito, ajuda-me para que eu deixe ser guiado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito importante nós sabermos que o crente abandona as práticas do velho homem e passa a refletir o caráter de Cristo em sua vida diária. Se a gente fizesse uma pergunta agora, você parasse agora para pensar e perguntar: será que o meu caráter está parecendo com o caráter de Cristo? O meu comportamento parece com o comportamento de Cristo Jesus, como Ele se comportou aqui. Ele disse: eu vos dei um exemplo. Irmão, o exemplo de Cristo é para ser imitado. Um homem manso, um homem puro, um homem santo, abnegado, mas compromissado com a obediência, com o servir. Glória a Deus. Nós não entendemos a profundidade deste amor de Deus, mas o próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Através deste amor, os pecadores arrependidos têm se encontrado com Deus. Os pecadores arrependidos têm encontrado com a graça salvadora de Deus. Têm encontrado com o perdão de Cristo. E os que assim se arrependeram e aceitaram, o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi removida. Agora, meus irmãos, nós somos justificados. Isso é declarado sem culpa diante de Deus. Tirado da posição de condenação e colocado na posição de filho pelo novo nascimento. Jesus falou disso para Nicodemo. Nicodemo não entendeu disso. Mas como será isto? O homem pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Não, já disse não. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo é nascer de Deus. A gente nasce carnalmente, tem a natureza inclinada para o pecado, tem infância, na tem idade da vida mais terra. O homem já tem inclinação para o pecado, para o mal. Deus disse, quando olhou para a raça antediluviana, ele disse: o coração do homem é má continuamente. Mas aí vem Jesus, e ele traz a graça que se manifestou, trazendo salvação. Aí Jesus diz para aqueles que creem, disse para Nicodemo e diz para nós: quem nasce da carne é carne, é um mundo carnal, mas quem nasce do Espírito é Espírito, é um mundo espiritual. Está entendendo? E não anda mais de acordo com os prazeres da carne, mas anda de acordo com a vida espiritual. Então, a quarta verdade dessa expansão da graça, dessa manifestação da graça, irmão, de comigo, a graça conduz a uma vida santa e piedosa. Eu disse há poucos dias passados, eu disse: a graça é mestra. Entendeu? Porque ela ensina. A graça também educa o cristão. Ela ensina a renunciar ao pecado e a viver de maneira agradável a Deus. A graça, meus irmãos, na proporção que ela favorece o perdão, o pecador para ser perdoado, ela também tem um ministério de ensino. Ela ensina. E quem aprende pelos seus ensinos anda de acordo com a graça de Deus. Aleluia. Nós lemos o versículo e nós queremos lembrar: porque a graça de Deus se é manifestada. Primeiro fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens. Este é o favor imerecido de Deus para os homens, trazendo salvação para todos que creem. Eu já disse e volto a dizer: a graça não é racista, porque se fosse, nós não estaríamos aqui, pelo menos eu. Não é partidária, porque se fosse também não era para nós. A graça, meus irmãos, ela é o favor de Deus. A graça de Deus é aquele favor que o homem não merece e que está à disposição de todos. Ela é inclusiva. Ela traz a pessoa, ela traz o pecador para dentro desse favor de Deus. Esta é a primeira parte da operação da graça, é manifestar a salvação de Deus para todos. Mas depois, veja só, ela ensina a salvação, a graça salvadora também ensina-nos o que, pastor? Ensina que devemos renunciar o que? A impiedade, aquela vida ímpia que se faz o mal e não tem sentimento, não tem arrependimento, não tem noção de que está fazendo o mal, porque se compara
ensina que nós devemos renunciar à impiedade. E o que mais? Renunciar também às concupiscências, quer dizer, às paixões carnais e mundanas. A segunda matéria da graça no seu ensino é que todo pecador arrependido se aparte da iniquidade, da impiedade. Segundo, que se aparte das paixões mundanas e carnais. Você quer servir a Deus? Pois o ensino da graça é esse: se aparte da impiedade, se aparte da vida mundana, se aparte das paixões imorais deste mundo, se aparte da vida pecaminosa que leva o homem à perdição, ou que mantém o homem na perdição. Ela ensina isso. Vem as outras duas partes que ela ensina. Ela ensina, ou três coisas que ela ensina. Em seguida, ela ensina a vivermos neste mundo presente, neste século presente, uma vida sóbria. Irmão, o que é uma vida sóbria? É uma vida inteligente, de consciência, que a pessoa não está embriagada, a mente dele é sadia. Você já observou que o povo que não serve a Deus, eles vivem com que não tem o juízo certo. Eles fazem coisas, meus irmãos, que muitas vezes até o diabo se admira. Como que o inimigo, o elemento, pode fazer coisa tremenda como os homens fazem? Mas não é só aqueles que vivem lá fora, porque dentro da igreja também tem aquelas que representam as 5 virgens loucas. Elas estavam no terreno dos salvos, elas estavam no patrimônio, entendeu? Mas viviam como pessoas nécias. E Jesus fez essa comparação, diz que é comparado a 10 virgens que estavam com o mesmo propósito de esperar o noivo, de participar do encontro do noivo no casamento naquele dia. Mas o que acontece diz que 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Nécias ou loucas. As prudentes, elas levaram azeite nas suas lamparinas e levaram também suas reservas. As insensatas, elas não levaram azeite e ficaram no mesmo lugar, entendeu? Com o mesmo propósito de esperar. No entanto, não estavam preparadas. As 5 loucas não estavam preparadas. Ele está falando de 2 classes de pessoas, 2 tipos de pessoas no mesmo grupo. Irmão, quem tem uma vida ensinada pela graça, vive uma vida, entendeu? Uma vida sóbria, inteligente, mensadia, com consciência pura. Mas aqueles que não são sábios, eles vivem uma vida nécia. As coisas passam, eles não se apercebem. São capazes de fazer coisas que não é para uma pessoa sábia fazer. São capazes de passar dias, anos e meses dentro da congregação sem mudança de vida. Está entendendo? Se ensina hoje, sexta-feira de novo, no próximo mês, chega o próximo ano, a vida dele está do mesmo jeito, com as mesmas besteiras que ele fazia, entendeu? Com as mesmas loucuras que ele fazia. Não muda de posição, comportamento de pessoas desajustadas, vida desregrada, vida sem ajustamento. Mas ele não disse que não é crente, ele disse que é crente. E tem até aqueles que o povo disse, ele é crente. Eu disse, é. E a pessoa se escandaliza, mas eu nunca vi crente desse jeito. É porque ele é nécio. Está entendendo? Ele é do grupo das 5 virgens loucas. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não atina bem para as coisas divinas, para as coisas do céu. É como se isso fosse apenas um passatempo, uma brincadeira. As 5 virgens nessa, meu irmão, só foram se aperceber quando
deu-se um grito. Aquele sentinela, que era realmente o arauto da cidade, que ficava numa posição de avisar quem entrava na cidade, a hora que entrava, quando ele gritou: aí vem o noivo! Louvado seja o nome do Senhor. Diz que ela se levantava às 10, mas a lamparina de 5 estava se apagando. Jesus disse que elas eram o quê? Elas eram o quê? Nessas. Aí elas tentaram remediar. Disseram para as 5 prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Disseram: não. Vão comprar para vocês, para que não falte a nós e a vós. Aí a Bíblia diz que as 5 virgens prudentes, elas seguiram enquanto o noivo. As 10, quando fizeram o arranjo delas por lá, que chegaram, bateram na porta, e a voz bradou lá de dentro, disse: eu não conheço vocês. A graça ensina o quê? Primeira graça ensina o quê? Não, ela tem o seu ensino. A graça primeiro, ela ensina o quê? Renunciar. Renunciar em Goiás, deixar de lado, entendeu? É abandonar. Renunciar o quê? A impiedade. As concupiscências. Renunciar às concupiscências da carne. Concupiscência significa paixão. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Você sabe qual é a parte do fruto do Espírito que atua para resolver isso aí? Vamos lá. Quais são as qualidades do fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito me ajude aí: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o mesmo domínio próprio. Pois é aqui o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que freia essas paixões carnais. Pessoas que têm o fruto do Espírito, que domina, entendeu? Atua quando ele está sendo atacado, quando ele está sendo tentado para fazer as coisas que não são de Deus, para pecar contra Deus. Surge aquela paixão, aquele desejo, aquele incentivo, mas o fruto do Espírito responde lá de dentro: aqui não, aqui está sob controle, porque a graça me alcançou. Aleluia. Aleluia. A graça mora aqui. Glória a Deus. Aqui tem fruto do Espírito. Aleluia, Senhor. Aqui tem domínio próprio. Glorioso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Isso são coisas que só os crentes que têm conhecimento divino sabem disso. A graça, meus irmãos, ela veio e trouxe salvação, oferecendo para todo mundo. Você quer, de graça. Você pode receber, você pode desfrutar. Quero. Pois é assim, para você viver nessa graça, você tem que deixar a iniquidade. Você tem que renunciar à impiedade. Glória a Deus. Concupiscência mundana. Você tem que deixar as concupiscências mundanas, essas paixões que te arrastam, que te levam à prostituição, que te levam à bebedeira, que te levam à mentira, que te levam à inveja, que te levam à cobiça. Deixa tudo. Glória a Deus. E ela se compromete: eu vou trabalhar em você, eu vou lhe transformar, Aleluia. eu vou lhe ajudar. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, a graça vai conduzindo essa transformação diária, entendeu? Contínua. Aí ela não para aí. Você já observou que esta primeira doutrina da graça é ensinando o homem a viver bem consigo mesmo, atuar em si mesmo. Quando você é uma pessoa sóbria, você está sendo beneficiado a você mesmo.
Mas ela não para aí. Diz que é para viver também uma vida justa. Aqui, primeiro ciclo da graça é em torno de nós mesmos. Viver uma vida inteligente, um relacionamento com nós mesmos, entendeu? Relacionar-se de verdade com as coisas corretas em nossa vida. Quando ela fala da justiça, viver uma vida justa, ela está falando de relacionamento com o nosso semelhante. Irmão, todas as vezes que você vai praticar uma ação contra alguém, é preciso que você deixe a graça de perguntar: isso é justo? Está correto você proceder assim com o seu semelhante? Você tratá-lo desse jeito, isso é justo? Você está entendendo? A doutrina da graça ensina nós ter um relacionamento correto com os outros. Isso chama-se uma vida justa. Eu fazer com os outros aquilo que eu quero que façam comigo. E Jesus ensinou isso, diz: assim como quereis, tudo que quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Jesus está falando da justiça. Seja justo. Deixa a graça de perguntar: você agindo desse jeito, é justo você fazer isso com sua mãe? É justo você fazer isso com seu pai? É justo você fazer isso com seu coleguinha? É justo você fazer isso com o professor da escola dominical? É justo você se comportar desse jeito diante da sociedade, você como crente? Isso é justo? O povo vivendo desse jeito, vão dizer o que do seu testemunho? Isso é o ensino da graça. Esse é o ensino da graça. Primeiro, um bom relacionamento com a gente mesmo. E a gente conhecer as nossas falhas, nossas fraquezas. É a gente conhecer nossos momentos e entender que nós precisamos cada dia buscar de Deus a graça para nós termos uma vida ajustada. Segundo, é a gente vigiar o nosso comportamento para fora, para com os outros. O que os outros vão dizer de você? E Pedro ajuda nesse sentido. Diz: se alguém falar mal de você, dizendo tudo que não é verdade de você, não fique triste, não se alegre, porque dessa forma também sofreram os profetas. Agora, se eles disserem e você for culpado do que eles estão dizendo, aí ele diz que você realmente está pagando um preço que você mesmo procurou. Uma reprovação. O terceiro lance da graça, seu ciclo doutrinário: viver uma vida piedosamente, uma vida piedamente. Aqui é o relacionamento da pessoa com Deus. Entendeu? São três ciclos. Primeiro, da gente com a gente mesmo, ter uma vida sábia, uma vida sóbria. Não deixe sua mente se embriagar, irmão. Tem gente que tem a mente embriagada, ele está na igreja, mas é uma coisa, parece que ele tem a mente dele e precisa ter um tratamento. Pensar como crente, entendeu? Pensar como crente, agir como crente, viver como crente. Pensar nas coisas de cima, lá do céu, lá da glória, valorizá-las, priorizá-las, entendeu? Tem gente que não pode ver uma zoada lá fora porque ele está indo para lá. Mas o que é isso? É falta de sensibilidade. Um crente sabe, irmão, pode vir a banda que vier, pode vir o que vier, ele não está nem aí, porque ele não tem compromisso, ele tem uma vida pura, limpa, uma consciência perfeita, ele sabe o que ele creu, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele quer, ele não tem nenhuma paixão por isso, não é verdade? Ele não vive embriagado, ele vive uma vida equilibrada. E a vida, o outro ciclo que nós falamos, é
da gente com a gente mesmo, que é viver uma vida justa, da gente, o segundo ciclo é com o nosso semelhante, e o terceiro é nós com Deus, uma vida piedosa. Uma vida de quê? Uma vida piedosa. Queridos, observe que quando nós vivemos isto, o texto diz aqui que nós precisamos viver uma vida neste século presente, viver uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida piamente. Irmão, uma vida santa é separada para Deus. Você sabia que a palavra santidade é separar? Santificar é separar. Então, uma vida santa é separada para Deus. Isso aqui é consagrada a Deus. Essa pessoa aqui, ela é separada para servir a Deus. Uma vida piedosa é marcada pela reverência. Ele é uma pessoa que tem reverência a Deus. É marcada, meus irmãos, pela obediência e pela comunhão com o Senhor. Ele tem reverência, ele tem obediência, ele tem comunhão com Deus. A graça não serve como licença para pecar, não, mas como poder para viver em santidade. Você sabia que a graça é poder para viver em santidade? Não é uma licença para a pessoa pecar. Você não, porque Deus é bom, Ele perdoa tudo, a gente pode fazer o que quiser. Não, nós vamos encerrar aqui, lembrando aos irmãos que essa doutrina da graça, chegamos a uma conclusão, queridos irmãos, que a graça em Cristo realiza uma obra completa no pecador. Perdoa o seu passado, justifica a sua posição diante de Deus, transforma o seu caráter, conduz o seu viver em santidade e piedade. Amém? Que Deus nos abençoe na pessoa de Jesus e que nós possamos viver essas 4 verdades que mostram a expansão da graça. Só para encerrar, qual é a primeira graça? Segunda graça? Terceira graça? Hein? Transforma. Quarto lugar? A graça ensina. Amém? Se você for perguntado em qualquer lugar por aí, me diga algumas experiências que essa graça manifestou na sua vida. Você vai dizer, a graça me perdoou. Amém? Terceiro, a graça me justificou. Terceiro, a graça me transformou. A graça me ensinou. Amém?